blá, blá, blá. E aí eu passo a palavra para o professor, tá bom? Ok, a advogada vai falar das regras, que se descumprir a gente entra com uma ação. Ó, eu vou abrir a sala, tá bom? Tá bom. Boa palestra, professor. Obrigado, gente, obrigado. Galera chegando, bem-vindos, queridos, queridas. Que alegria estar com os senhores, já estamos com a sala quase cheia. E dado que estourou excedeu nossa cota, como dizem por aí, a gente está abrindo o streaming ao vivo também pelo YouTube. Então, eu sou Marcos Silos, gostaria de agradecer em nome da EduTech a presença dos senhores e senhoras nesse primeiro auditório ambiental, que tem eu como host e co-host a doutora Adriana Serântola, o engenheiro e mestre em engenharia e tecnologia ambiental Sérgio Shigeu e o engenheiro e mestre em tecnologia também ambiental, engenheiro Wagner Pedroso. Então está aberto, hoje temos o privilégio, eu nem sei como chamá-lo, normalmente chamaria de professor doutor Everton, mas o meu coraçãozinho aqui está querendo chamá-lo de professor Água hoje. Posso, Everton, chamá-lo de professor Água? Você, amigo, você pode chamar do que você quiser, só não chama de meu bem que pega muito mal. Pelo menos não em público, né? Pelo menos não em público. A todos, meu glorioso bem-vindo. Tem mais gente entrando, eu estou fazendo a tutoria de entrada na sala, a sala já está quase cheia, para nossa alegria. E eu peço para a Adriana Serântola, a doutora Adriana Serântola, por gentileza, falar do praxes aí de participação de todos. Adri, pode dar uma palhinha para mim, por gentileza? Claro, Marcos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, nesse nosso auditório. Estamos inaugurando aí um canal de bate-papo com profissionais, com bastante expertise na área, então vão nos brindar aqui com seus conhecimentos. E hoje nós vamos ter o professor Everton, né? Professor, gratidão, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E colega Wagner, colega Shigeu, nós estamos participando. Depois nós vamos ter o happy hour, né, Marcos? Depois, não é isso? Sim, eu não posso negar que sexta-feira é dia de rap. Anunciar aí para o pessoal ficar, né, com a gente, já agarrar o seu copinho. Então, Marcos, obrigada pelo convite. A todos vocês que estão chegando, aquelas boas práticas de redes sociais e dessas reuniões virtuais, vamos pedir a gentileza de vocês colocarem as suas câmeras, fecharem as suas câmeras, colocarem, por favor, os seus microfones no mudo. Para quem é novo nessa ferramenta, se você estiver no computador ou no celular, dá um toquezinho na tela, no computador vai aparecer uma barrinha, um menu embaixo, então vocês vão ver um microfone, uma câmerazinha, por favor, bloqueiem tanto o microfone como a câmera, vocês vão ver um balãozinho embaixo escrito chat, ali ativem o chat, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês, que tal vocês dizerem de onde vocês são, se estão ou não na área, e também ali colocar as suas questões para o convidado aqui da EduTech, o professor Everton. Então, diga de onde vocês estão falando. Na semana passada, no nosso happy hour, a gente tinha gente da Alemanha, né, Marcos? Era isso? Alemanha, Peru, de um monte de lugar, do Brasil inteiro, da região sul, norte. O pessoal já está entrando no chat, Adriana, aqui, Fabrício, teve a honra de ter participado de outro evento com o Dr. Everton. Lá na CETESB, olha lá. Vamos lá, pessoal. Quem não está ouvindo, por gentileza, solte aí o áudio, porque todo mundo está ouvindo. Me manda um ok aí se estão ouvindo bem, se a imagem está boa. Tem gente do Brasil inteiro, gente do Rio de Janeiro entrando, do Pará, aqui no interior do glorioso estado do Rio Grande do Sul, Bate, de Butiá, gente do Brasil inteiro. Então, muito bem-vindos a todos. Salve, salve, André Rebouças, Raíssa Costa, de Fortaleza. Pessoal, sempre muito bem-vindo aí a todos os eventos da EduTech. Quem não tiver streaming de Zoom, lembrando que agora a gente acabou de abrir no grupo nosso lá, tá tendo streaming pelo YouTube ao vivo, tá bom? Fernanda de São Paulo, agradecendo aqui, geógrafa maravilhosa. Fernando Costa de Brasília.
gente muito bacana aí de Valinhos, de todo o Brasil. O querido Edson Ongo, quantas aventuras também aí tivemos juntos na área de remediação, Bruna Soldera, etc, etc. Pessoal, vou encaminhar-me aqui para uma apresentação do professor Everton e já um compartilhamento desta apresentação, tá bom? Então, peço ao professor Everton, por gentileza, a apresentação inicial da ideia do projeto. E lembrando, senhores, que é o primeiro auditório, a gente terá esse evento semanal ou quinzenalmente, conforme a disponibilidade aí dos convidados. Esperamos trazer grandes pessoas da área ambiental para discutir essa problemática com os senhores e senhoras, né, pela internet. Quem não conhece a EduTech, saiba que a gente tem uma série de cursos que estão acontecendo online agora aí, por esse motivo aí do confinamento office que todo mundo está. A gente vai ter curso aí de perícia, de engenharia ambiental, de remediação. Temos cursos em EAD também aí diversos de valoração, modelagem matemática, etc. Para quem gosta da área técnica, consulte aí o site da EduTech. Não vou me delongar, porque a Adriana já deu a dica e está aqui no slide que vocês estão vendo. A gente tem hoje o evento agora com o Everton, que vai começar com a gente. E às 17 horas vai abrir outra sala que a gente vai colocar no grupo do WhatsApp. Quem não está ainda, por favor, manda o telefone no chat que a gente adiciona no grupo do WhatsApp. E a gente vai abrir a sala do Happy Hour, que vai ser das 17 às 18 horas. Tragam sua caneca, seu copo, seu café, seu chá, se você não bebe álcool, mas traz seu vinho, sua cerveja, se você bebe. E vão ter sorteios de cervejas artesanais hoje, que um patrocinador gentil aí trouxe para a gente, tá bom? Lembrando do curso do Shigeu e de remediação, do Wagner de engenharia, que vai ocorrer já logo na sequência. Depois a gente passa informação maiores para os senhores. E vou, então, agora passar para a apresentação do professor Everton. Professor Everton, à vontade. Você vai colocar na tela toda, por favor? Ou não dá? Acho que é o máximo que eu vou conseguir aqui, Everton, por conta de estar em PDF. Veja se está bom aí. Vocês estão conseguindo enxergar adequadamente ou não? Como é que está? Wagner, Adri? Tá dando para ver, professor. Tá dando para ver? Tá ótimo, então. Então sim, vamos lá. Posso começar, então? Vai colocar minha tela aí? Já tá. Primeira slide do Covid, porque o mundo precisa de água. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Estão todo mundo me vendo aí? Está tudo perfeito? Me enxergando? Ótimo. Eu gostaria de, antes mesmo de me apresentar, eu gostaria de agradecer a gentileza e a generosidade do Marcos Silos e do grupo todo dele, que está promovendo esse tipo de trabalho. É um trabalho extremamente bem-vindo e eu fico muito honrado e lisonjeado de ter sido o primeiro, ter sido convidado, ser lembrado para falar para todos vocês. Eu agradeço, é uma honra vocês todos estarem presentes, eu já escrevi no grupo, mas repito, é uma honra ter o interesse de vocês por um assunto tão interessante que é o trabalho com água, e principalmente com água subterrânea, que é a minha área, mas com água. O nosso tema, eu vou falar, Covid-19, porque o mundo precisa de água. Se vocês observarem, porque está junto, ou seja, não é uma pergunta, é uma afirmação. Porque o mundo precisa de água. Nós precisamos de água, de fato. Então, quando nós pensamos hoje, nós estamos todos sob a nuvem da Covid-19, hoje ainda mais uma nuvem de notícias aí do Moro, mas eu não vou falar do Sérgio Moro, mas eu não vou falar desse assunto. Vou falar do Covid-19. O Covid-19 está, de fato, colocando uma espécie de nuvem, ou um véu, vamos dizer assim, para que a gente enxergue todas as outras coisas. Então, muitas coisas importantes têm ficado invisíveis diante da inundação de notícia que nós temos a respeito da Covid-19. Não sem motivo. Um fato inusitado, novidade em relação a todos os acontecimentos passados no mundo, todo mundo está aprendendo como funciona. Mas se vocês observarem essa foto que está apresentada aí,
que o Marcos está mexendo. Aí, muito bem. Se vocês observarem... Obrigado, Marcos. Se vocês observarem essa foto aí, né? Agora a foto cresceu, não sei o que aconteceu aí. É só para mim ou... Deixa eu ver. Para todo mundo, todo mundo. Ah, para todo mundo? Então, se vocês observarem a foto, vocês estão vendo que tem uma criança lavando as mãos. Grande parte da asepsia, quando a gente fala de Covid-19, todo mundo fala de lavar as mãos para a gente se cuidar. Então, é uma das ações mais importantes. E nós que trabalhamos com água, nós temos uma visão, aquela visão do especialista, né? O especialista é aquele cara que é ignorante em tudo mais e só conhece um pouquinho do assunto que ele trabalha. Essa é a definição melhor que existe de especialista. Que, no fundo, nada mais é do que a posição socrática do só sei que nada sei. Quanto mais você estuda, mais você sabe de um determinado assunto e menos você sabe de todos os outros, né? Mas esse é o preço que a gente paga por ser estudioso. Então, quando a gente pensa em água, nós temos essa noção e nós enxergamos o sujeito lava a mão, né? Quando ele lava a mão, na nossa cabeça de técnico, a gente está pensando que essa água vai embora. Então, primeiro, de onde veio a água? As pessoas dão a água por uma coisa natural, existe. A gente só percebe que a água é um problema, né, quando ela falta, porque a presença dela, para nós, principalmente, que vivemos em sociedade de cidades grandes, a gente está tão acostumado com abrir a torneira e ver a água, que a ausência dela é que nos causa espanto. Então, quando a gente pensa em água como um todo, a gente tem que ter uma visão, o que a gente chama de visão holística, mas que eu acho uma palavra um pouco desagradável. A gente tem uma visão clara do todo, né, em relação à água. Ora, a água vem de algum lugar, para ela chegar até nós, ela foi tratada, ela chegou numa condição boa. Eu moro num local, trabalho com água subterrânea, e moro num local que tem água subterrânea, é um poço que abastece esse condomínio aqui. Então, a água vem, ela tem uma qualidade garantida, nós usamos a água com uma qualidade garantida, e depois nós lançamos essa água. Essa água é coletada quando ela tem um sistema de coleta de esgoto, e ela vai voltar para tratamento. Ou, eventualmente, em alguns lugares que não tem tratamento, não tem a coleta, ela vai para o rio, com muitos casos pode chegar no Tietê. Essa visão global da água é uma visão que não é tão fácil de ver, e as pessoas, em geral, não têm esse conhecimento. Então, quando a gente pensa em Covid, eu estava trabalhando num projeto até agora há pouco, a gente estava tentando fazer uma dessas áreas onde a pessoa entra e ela tem uma aspersão de algum tipo de produto para ajudar a matar os vírus, né? Basicamente, o veículo que a gente usa é a água, né? Ou seja, a água permeia tudo e a gente tem que cuidar da água como algo extremamente importante. Espera aí que eu fiz uma besteira aqui. Deixa eu voltar, espera um pouquinho. Calma, gente, eu vou chegar lá. Pode ir falando, professor. Não, eu estou falando que acontece que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sou tão bom assim. Agora sim. Bom, voltando na minha conversa. Pode voltar no slide anterior lá, por favor. Né? Não mudei. É que eu não estou conseguindo enxergar nesse slide. Quem está no desktop está enxergando tudo. Eu estou vendo só um slide muito diminuto. Só estou vendo ele está ampliado, só vejo um pedacinho. Todos estão vendo o slide inteiro? Sim, sim. Então tá bom. Sim, professor, para nós conseguimos ver todo o slide, a mãozinha na água e também a sua apresentação. Aqui então está perfeito. Então está perfeito. Então, aproveitando, obrigado, desculpa atrapalhar a conversa aqui com esse detalhe técnico. Voltando, então. Então, nós temos essa ideia da água e a gente teve, na minha experiência de trabalhar com água, eu vi que a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu digo, as pessoas que são técnicas na área, uma dificuldade muito grande de transmissão de informação. Nós trabalhamos com informação, mas as pessoas de nível de escolaridade um pouco menor, né? E não necessariamente
pessoas só de escolaridade menor. Muita gente que não trabalha na área, que é ignorante do assunto de água, acaba não entendendo o que a gente fala, porque a gente usa jargão, a gente usa imagens que são difíceis de ser captadas. Então, a gente precisa fazer, a gente sempre teve uma dificuldade de transferir essa informação. Eu tenho trabalhado com isso, é uma forma de divulgação científica, no final das contas. Nós estamos trabalhando com esse tipo de material para fazer chegar a informação de água para um público maior. Para que quando a gente pense, por exemplo, como uma pessoa normal, ocorra para ela que se ela usa água, no caso da Covid, dos vírus, como é que esses vírus vão se portar, para onde ele vai, que cuidados ela tem que ter adicionais para poder usar melhor a água. Tá? Próximo slide, por favor. Então, com isso, nós fizemos um trabalho, né? Nós iniciamos um trabalho já há alguns anos. Nós criamos o Instituto Água Sustentável, né? Então, o Instituto Água Sustentável, para quem não sabe, eu vivo da Hidroplan. A Hidroplan é uma empresa de trabalho, né, de áreas contaminadas, trabalha com água subterrânea, a gente trabalha com recursos hídricos também. Mas a gente criou o Instituto Água Sustentável. Por quê? Porque o Instituto Água Sustentável é uma forma da gente divulgar a informação sem ser uma empresa, porque a empresa tem outro tipo de foco, para a gente divulgar a informação de um modo geral. A gente tem vários trabalhos, né? O Instituto foi criado no Dia da Água, né? 22 de março de 2016, para ser bem simbólico. E a gente trabalha com o uso sustentável de água, como o nome diz, água sustentável. A gente tem a Bruna, que ajuda, ela fez uma tese com esse tema, com água sustentável, um método de compensação, que eu recomendo, Bruna Soldera, quem quiser ver. Tá? A gente fez alguns trabalhos e a gente criou, na verdade, essa área para trabalhar, né, esse instituto para trabalhar com isso. E o principal projeto que a gente está lançando agora, nesse momento, a gente tem alguns outros, é o Professor Água. Eu passei uns vídeos para vocês verem, né? Próximo slide, por favor. Só para vocês saberem, se vocês acessarem o site do Instituto Água Sustentável, tem vários livros gratuitos para vocês baixarem. Ele é um instituto do bem. A nossa ideia é divulgar informação e educação de forma gratuita para todos. Tá? Próximo slide. O projeto que a gente tem... Próximo slide, por favor. Alô? Tá lá, tá lá. Tá lá. Tá bom. É que eu não sei se vocês estão ouvindo, porque está parado. O próximo também, eu já falei. Então, nós fizemos o trabalho, né, de criar o Professor Água. O Professor Água nada mais é, se vocês derem uma olhada, o professor é para ter uma semelhança comigo. Né? A nossa ideia, eu coloquei 2 vídeos para vocês verem, a nossa ideia é fazer uma transmissão de informação de forma extremamente simples e objetiva. A gente quer que as pessoas tenham acesso a essa informação, né? Que elas enxerguem e que ela capte de forma muito, muito expressiva. Então, nós fizemos o quê? Eu sempre cito um exemplo que me aconteceu. Uma vez eu conversando com um professor, a gente faz eventos e faz divulgação, tenta fazer divulgação, eu acessei o editor do Jornal Nacional e ele adorou o assunto, falamos 1 hora no telefone e ele me falou no final que não ia colocar nada porque ele falava para a dona de casa e ele não tinha conseguido perceber como é que ele ia transformar aquela informação em algo que fosse interessante para a dona de casa. E aí que eu percebi isso já faz muitos anos, que eu percebi o quanto a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Então, o Professor Água é fruto desses todos os anos que a gente fez de pesquisa. Tá? Então, nós fizemos 2 vídeos iniciais, nós vamos fazer vários mais. Um grupo ótimo, a gente contratou pessoal premiado em Cannes para fazer nível de propaganda a melhor possível. E a ideia é informações, pílulas, né, que o pessoal pegue e capte. Se vocês olharem o Bebendo Água com Dinossauros, que eu coloquei para vocês verem, nada mais é do que isso, uma explicação de uma coisa que as pessoas, em geral, não sabem. Então, a ideia é transmissão de informação, fazer com que as pessoas enxerguem, como no caso da Covid, que eles consigam ter ferramentas iniciais para começar a pensar, porque quando você tem uma ferramenta inicial e você tem alguma dúvida, é aí que você vai atrás e você começa a estudar. Então, nada mais é do que o aprendizado, nada mais é
do que uma forma de nós procurarmos uma informação que nos esclareça, mas para que a gente tenha necessidade desse esclarecimento, a dúvida tem que ser plantada inicialmente. E ela tem que ser plantada num solo fértil, ou seja, você tem que usar aquela informação que a pessoa tem, que é suficiente, para que isso possa crescer. A semente tem que ser uma semente muito boa. Então, a ideia do professor Água é lançar essa semente, e a gente tem uma quantidade enorme de coisas que estão saindo em relação ao professor Água. Se vocês quiserem visitar o site que está aí, vocês podem ver, por favor, tá? Para poder nos ajudar. Clicando no site já nos ajuda. A gente fez um outro projeto, próximo slide, por favor. Também nessa sequência, muitos de vocês me conhecem, muitos não me conhecem. Eu fui professor da USP durante 13 anos, da Unesp durante 8 anos. Sempre gostei muito de dar aula. Muitos foram meus alunos, né, nessa parte de áreas contaminadas. Muita gente eu tive o prazer de conhecer como os meus alunos, e fiquei feliz de ver que muitos deles se deram muito bem, né? Muitos ficaram ricos, o que é o objetivo, né? Se estudar e se dar bem, né? E é sempre uma satisfação muito grande ver que você fez um bem para as pessoas em geral. E um dado interessante, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei da aula, e como eu vivia da Hidroplan, como eu disse, eu sempre dei aula como voluntário, nunca tive nenhuma remuneração de universidade em todos esses anos, né? Fiz porque gosto do assunto. Claro, ganhei prestígio, mas ganhei muito mais satisfação do que o prestígio em si, de ver as pessoas funcionarem. Com esses trabalhos todos, tipo do professor Água, eu então conheci o que foi meu professor lá em Waterloo, quando eu fiz o doutorado, o Dr. John Cherry. O Dr. John Cherry é o maior nome de águas subterrâneas do mundo. Aliás, para quem não sabe, ele agora, no dia 22 de março, ele ganhou o prêmio, o Stockholm Water Prize, que é o prêmio Nobel da água, lá na Suécia. Então, ele ganhou o Nobel da água aí. É um cara, assim, invejável e bom. E a gente começou a fazer esse trabalho de distribuição. Eu liderei a tradução desse livro, Água Subterrânea, que é o Groundwater, que é o livro mais conhecido de água subterrânea no mundo, né? Já vendeu mais de 500 mil cópias, que para um livro técnico é um absurdo, né? Ele é o cara mais citado na área. E nós fizemos um experimento aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de liderar, porque eu tenho trabalhado com internet, com divulgação científica, né? O experimento foi muito bom. A gente teve quase 400 voluntários, muita gente trabalhou, foi muito legal. A gente fez uma tradução em mutirão, foi ótimo. A partir daí, nós montamos, o John Cherry adorou o resultado, né? E nós montamos, então, o The Groundwater Project. Nós montamos uma ONG lá no Canadá, né? Lá em Ontário. E a partir daí, nós começamos a produzir livros para distribuição gratuita. Então, eu peço que vocês deem uma entrada no site lá, se registrem no site para poder receber as informações. E, nesse momento, nós estamos produzindo uma quantidade... Próximo slide, por favor, Marcos. Nós estamos produzindo uma quantidade imensa de livros, acreditem. Nós já temos mais de 200, na verdade, esse número já está atrasado, a gente tem mais de 300 grandes nomes do mundo inteiro escrevendo livros para a gente distribuir gratuitamente. Até o final desse ano, agora, nós temos a previsão de publicar e distribuir gratuitamente nesse site aí do Groundwater Project em torno de uns 40 títulos só sobre água subterrânea, todos de distribuição gratuita. E o que é mais interessante, vocês podem se candidatar, quem está assistindo, pode se candidatar a fazer a tradução. Vão ser todos publicados em inglês. Você pode traduzir, seu nome vai aparecer, você vai ganhar crédito para isso, né? E mais do que isso, você vai passar a ser um embaixador da distribuição de conhecimento no mundo, né? Conhecimento sobre água. Esse é um projeto gigantesco, a gente já tem mais de 40 países, de pessoas de 40 países registrados no site, e ele mal começou. A gente lançou agora em março, né? Nós temos certeza que nós vamos conseguir contato de todas as pessoas do mundo nessa área, tá? Então, por favor, acessem o site para que vocês possam ver. Eu vou fechar o assunto agora, porque eu sei que tem muita gente que vai querer fazer pergunta. Eu tenho muita coisa para falar,
E como eu sou professor e falo para caramba, o próximo slide, só para finalizar, para deixar os contatos na tela para o pessoal. Eu gostaria que vocês acessassem, eu vou passar para vocês, eu tenho um contato aqui, vou passar, se vocês entrarem, por favor, para nos ajudar. Peguem o telefone, eu vou colocar no WhatsApp, no grupo, para vocês verem. Eu vou colocar uma mensagem e tem o telefone do pessoal aqui Peraí. Tem o telefone para vocês acessarem o Instituto Água Sustentável. Vocês entram na lista lá na nossa lista de distribuição pelo WhatsApp, tá? Tem a formulazinha aí, e a gente vai passar essas informações. É uma grande distribuição de material gratuito que eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, vou parar por aqui e eu espero que vocês tenham bastante perguntas que eu possa responder se eu estiver dentro do meu conhecimento. Obrigado a todos por enquanto. Bom, não dá para a gente bater palma, né? Mas vamos, entre aspas, bater palma aqui. Então, eu vou dar um stop share aqui da minha tela, gente. Vou voltar para o screen aberto de vocês. E a gente começa com algumas perguntas aí. Primeiro, só um comentário, Everton, muita gente me escrevendo aqui, dando parabéns aí pela ideia, pela iniciativa. Eu acho que o Fernando Costa perguntou sobre link para baixar esses livros que tu comentaste. A Bruna comentou aqui que os livros estão no www.aguasustentável.org.br. É isso, Everton? Sim, são dois projetos distintos. Os livros, a gente tem alguns livros em português que são do Instituto Água Sustentável, que estão no www.aguasustentável, tudo junto.org.br. E os livros que a gente está trabalhando com o John Cherry, que são em inglês, por enquanto a gente tem o livro, acho que a Júlia está colocando aí para vocês verem. Os livros estão no Groundwater Project, que é GW-project.org, tá? Eu peço para a Júlia ou para a Bruna, para eles colocarem no grupo aí da EduTech os links para todo mundo ter acesso, tá? Ou então coloca na tela, e colocou para vocês que não estão no grupo do WhatsApp poderem acessar, tá bom? Se vocês acessarem o que eu coloquei no grupo do WhatsApp, aí, o telefone, vocês podem também baixar. Tem bastante material gratuito. A gente não quer só que vocês baixem, isso é bem-vindo, mas se vocês puderem colaborar, nós vamos montar um fórum de colaboração muito grande. Tradução é muito bem-vindo, ajuda é muito bem-vindo, fotos de água que sejam educativas, não só bonitas, né? Bonitas também conta muito, porque as pessoas têm interesse em coisa bonita, chama atenção. Mas a ideia é ser um trabalho participativo. Quanto mais cérebros ajudando, melhor. Não dá para achar que meia dúzia, não estou meia dúzia, mas tem pelo menos uns 500 profissionais trabalhando, mas que esses 500 detêm todo o conhecimento. O mundo tem muito mais conhecimento e cada um pode ajudar com um pedaço que sempre faz crescer. Ciência cresce assim. Obrigado. Isso é ótimo. E tem gente aqui no chat, por exemplo, a Kátia Parente, que está se voluntariando na tradução. Eu imagino realmente que, ainda mais que a gente tem colegas aqui com mais de 10, 20, 30 anos de mercado ambiental, deva ter muito material, experiências aí que possam ser somatórias aí esse processo do professor aí, todo esse trabalho que está sendo feito. Ótimo, muito pessoal, legal. Está aberto o fórum para perguntas. Também queria deixar o espaço para os colegas que estão aqui comigo no auditório ambiental. Começar pelo Wagner. Wagner, você tinha uma questão que você tinha trazido para o professor, queria te abrir a palavra, então. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, parabéns pela excelente explanação. E, Marcos, lançou um desafio aí, que a gente vai ter que fazer outro evento desse para poder deixar o Everton falar um pouquinho mais aí. Acredito que tem bala na agulha para isso. Um dos pontos que acho que me interessa, a gente fala muito de coronavírus, eu sei que você tem uma grande experiência, tanto muito baseada em água subterrânea, mas também com essa questão do professor água, a gente tem água superficial. E um dos desafios, além do corona, que a gente vivenciava antes, era o desafio dos microplásticos.
Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, a questão de microplástico, que a gente tem tido canudinho no nariz da tartaruga lá no oceano, e como fica isso no nosso lençol freático aí? Essa é uma das perguntas mais rápidas aí. Essa pergunta rápida, a resposta é rapidíssima, não sabemos. Na verdade, a gente tem alguns estudos em relação a vírus, eles são poucos. A gente tem alguma dificuldade de fazer estudo em água. Em geral, a gente tem alguns estudos em água com vírus. Em água subterrânea, com alguns vírus mais conhecidos, a gente já tem. Vários trabalhos foram feitos, por exemplo, em relação à contaminação, um exemplo que me ocorre facilmente, por cemitérios, que tem bactéria, vírus. Então, muita coisa foi feita em relação ao cemitério, mas existem alguns trabalhos em relação a vírus. Vírus nunca foi um problema tão grande, exceto em contaminações muito próximas, né? Porque o foco principal de trabalho de pesquisa, em geral, é em relação à contaminação industrial. E eles não têm esse problema tão sério em relação a vírus. A gente tem um problema que está ligado a vírus com esgoto, né? Eu mencionei, existe presença de coronavírus em esgoto, já foi detectado, já foi documentado, já tem publicação a respeito disso. Mas o risco de esgoto em água superficial é mínimo, porque em relação ao coronavírus, não é que é mínimo, mas as pessoas já têm um certo distanciamento pela qualidade do esgoto em si, exceto se ele está diluído. Mas quando ele está diluído, a quantidade de vírus também fica muito baixa. Tá? Então, em resumo, eu tô dando algumas ideias em relação ao que já existia, porque em termos de informação nova, não tem. No microplástico que você falou, eu não conheço nenhuma informação de água subterrânea. A gente tem agora as informações novas estão aparecendo em relação a microplásticos na área de água como um todo, e a gente precisa ficar atento, porque não só isso, a gente tem os disruptores endócrinos, a gente tem os fármacos, a gente tem uma quantidade enorme de contaminantes que a gente chama de emergentes, não que eles não existissem, mas eles são emergentes porque eles estão surgindo aos olhos dos pesquisadores, as pessoas estão começando a despertar para isso. E como nós vamos ter, se vocês assistirem o vídeo do dinossauro, a ideia é que a quantidade de água no planeta é a mesma. O que a gente precisa é de água boa. Então, vai ter que ter um mercado muito maior, e para ter um mercado muito maior, nós temos que ter pessoas estudando água com novas tecnologias, novos conhecimentos, para que a gente consiga fazer com que a água fique melhor. E, para isso, todo mundo tem que pensar, se você está participando desse evento, é porque você se preocupa com água. Então, agora é um momento bom nesse confinamento para você estudar, né? Porque o estudo, todo mundo sabe, é para o resto da vida. A gente tem que estudar para sempre, né? Cada vez aumentar o conhecimento e engrandecer o mundo com o nosso cérebro, tá bom? Então, é isso. Deixa eu aproveitar aqui, tem uma pergunta da Cleusa em relação à contaminação da água em sistema hidráulico com coronavírus e a eficiência de desinfecção com hipoclorito, né, que é o nosso mais utilizado. Eu sei que a tua experiência é mais de groundwater, mas se você chegou a ver alguma coisa com relação a isso do hipoclorito. A gente chegou sim, a gente chegou porque nós estávamos participando de um projeto, desde que eu falei de aspersão para tentar fazer desinfecção de pessoas com roupa, não sei se já viram isso, tem alguns países, já tem, no Brasil já começou, colocaram em Osasco. Hipoclorito, ele é eficiente, claro, numa determinada concentração, ele de fato funciona, só que não funciona completamente. A gente não tem pesquisas definindo que ele é absolutamente eficiente. Mas como a gente tem um decréscimo grande na concentração e muito para desinfecção de coisas, você não tem uma quantidade alta dos vírus, ele tem funcionado muito bem. A gente tem visto isso. Ele tem a vantagem de ser de ser barato, né? Então ele é fácil de usar, embora ele possa ter muita gente que tem alergia séria ao hipoclorito. Então, é um risco de você colocar na população de forma aberta. Tem muita gente que tem
que tem alergia, mas atualmente o pessoal está tentando rezar para o santo que está mais próximo, né? Então, é o que temos. Também tem, se o esgoto foi tratado e você tem um esgoto tratado e uma água tratada, você tem o risco de propagação é mínimo. Não, mínimo. Não, mínimo. Assim, a água tratada não tem risco, sem dúvida. Não tem problema. Então, o fórum está aqui quente e tudo, tem várias perguntas, mas eu estou moderando aqui enquanto o Marcos Silos já volta. Tem uma pergunta aqui do... Voltou? Deixa eu só fazer a pergunta do Fernando Costa aqui. Ele já está caminhando para o final aí do nosso evento, né, por causa do tempo apertado. Uma pergunta do Fernando Costa, deixa eu ver se eu interpretei bem aqui, que é o seu entendimento, Everton, sobre abordagem de gestão baseada em serviços ecossistêmicos no Brasil, principalmente em questão de gestão de água. Ou seja, vem um pouco o que a gente estava falando, como é que é a sistemática de gestão de água no Brasil aqui, como é que você vê esse panorama? Essa daqui é abrangente, essa pergunta, hein? É bem abrangente. Eu estou olhando também o relógio aqui. Olha, a gente precisa fazer uma discussão, precisaria fazer um trabalho. A gente tem umas leis no Brasil originais que vieram desde o passado e passaram pela Constituição e formaram algumas regras que são bem fundamentadas nos seus princípios. Entretanto, em termos de gestão, a gente tem alguns problemas, porque a gente tem pesos desiguais entre os participantes. A gente tem as empresas de saneamento, elas têm um peso muito forte. Então, muitas das decisões, elas são obrigadas, as decisões que passam, que viram leis e que viram forma de gestão, elas estão um pouco que desviadas pelo peso político e, claro, econômico desses grupos, né? É importante saber, quando a gente fala de água, que água não tem dono, né? A água não tem dono, quer dizer, não é que ela não tem dono. A pergunta simples é assim: se você põe uma captação, você põe uma cisterna na sua casa, caiu água no telhado da sua casa e você pega aquela água. A pergunta é: aquela água é sua? A resposta é. A água é sua, né? Então, você tem... A questão mais simples é assim: o nosso corpo é constituído por 70%, 60% de água. Essa água é de quem? É sua, óbvio. Ela está em você. E, claro, você está trocando essa água. Então, tem a água que é sua, e essa propriedade da água, ela é sua, ou melhor, ela está sua naquele momento, né? Então, você tem sim acesso. E o seu problema em relação à água, em termos de gestão de água, o princípio básico é: você tem direito à sua água desde que você... É como liberdade, desde que você não interfira no direito do outro. Se eu começo a usar água e eu vou deixar você sem, aí o meu direito já foi extrapolado. Então, o princípio de uso de água, ele é exatamente igual ao princípio de liberdade. Quando a gente passa todo o princípio do controle e da gestão para a mão exclusivamente de algumas empresas grandes, nós estamos abdicando de alguns direitos. Então, por exemplo, se algumas empresas te proíbem de ter um poço, não pode. Por quê? Porque você tem direito constitucional ao acesso à água. Você tem direito. Desde que você não tire a água dos outros, você pode. Então, esse é um entendimento que pouca gente enxerga claramente. Então, eu sei porque, em caso de água subterrânea, as empresas mandam fechar poços, por exemplo, né? Você tem o direito, você está lá na Constituição, se você exigir, você vai ter. Então, no caso de gestão como um todo, se a gestão for baseada nos princípios claros que a gente tem de direito, a gente consegue fazer funcionar. Mas todo mundo tem que ter clareza de que esses princípios precisam prevalecer. Senão, você fica à mercê de poder econômico, que não pode existir. Tá? Ô, professor, então, acho que até a doutora Adriana queria entrar numa questão próxima a isso. E por todos os comentários que estou recebendo aqui, todo mundo muito contente e realmente apostando na ideia de ter um segundo programa com o senhor por dia desses, porque o professor consegue dissertar com clareza sobre vários assuntos. Adri, completa aí, então, abrindo o teu microfone, por favor, que ela está aqui me apertando aqui para eu soltar para ela. Vai, Adri.
Professor, é inevitável, né? Eu ficar aqui querendo participar, principalmente quando o senhor toca num dos instrumentos mais importantes do ponto de vista da minha ação. Eu sou advogada, né? Então eu trabalho com a legislação. O senhor muito bem esclareceu de uma forma bastante didática, né? Como professor que é, o senhor tocou no limite dos direitos, né? Os direitos individuais e os direitos coletivos. E é bem isso, né? O que nós estamos vivenciando agora, muitos alunos me perguntam, eu também sou professora na graduação e na pós-graduação, ensino direito ambiental, e eu vejo muitas pessoas indignadas com, mas eu tenho o direito de ir e vir, né? Ninguém pode me cercear o direito. E aí nós temos exatamente o que o senhor falou, exatamente, o meu direito começa e termina quando começa o direito do outro, né? E nas questões ambientais, exato. E nas questões ambientais, isso é muito claro para a gente que já atua na área, que sempre nós vamos ter o privilégio, né, a valorização dos direitos coletivos em detrimento do direito individual. E quando a gente fala, por exemplo, de água, saneamento, nós estamos falando de direitos coletivos, né? E a fala do senhor, na verdade, não é uma questão, é só convidar os colegas à reflexão, porque a sua fala me convida à reflexão também, né? Que a ação do professor Água, a ação do Instituto, ele vai bem ao encontro do que nós estamos percebendo hoje, que é essa valorização, essa importância das ações globais e colaborativas, né? Então, os pesquisadores, cientistas de todo o mundo contribuindo na pesquisa para descobrir uma solução para combater o Covid. E o senhor vindo com a pesquisa colaborativa, essas traduções colaborativas, né, para disseminar o conhecimento das águas, das boas práticas da água, comunicação de risco. Então, eu só tenho que dar os meus parabéns e agradecer muito o senhor compartilhar com a gente o seu conhecimento. Eu que agradeço, fico muito feliz. Só falei um ponto. Quando eu falo eu tenho estudado muito coletivismo e individualismo, né? Não individualismo egoísta, mas eu acredito muito, por isso que eu trabalho com educação, que somente as pessoas educadas elas agem em relação ao coletivo de forma correta, sempre. Só assim funciona. Então, se a gente não trabalhar com educação, nós não vamos conseguir um coletivo funcionando nunca. A gente tem que ter as pessoas conscientes para que elas ajam individualmente e em relação ao coletivo. Aí o coletivo funciona. Senão, a gente nunca vai chegar no nosso nirvana ambiental que a gente quer chegar. Tá? Professor, muito perfeita a sua fala. E para nós que somos da área técnica jurídica, né, especialistas aí no assunto, esse é um aprendizado. Como comunicar as nossas ações, os nossos trabalhos para uma população que não conhece, né, a fundo como a gente. Então, acho que o professor Água, ele vem muito bem nesse sentido, né, de comunicar numa linguagem acessível a toda a população. E aí permitir que um dos direitos, um dos princípios fundamentais do direito ambiental, que é o princípio da participação, possa ser efetivamente exercido, né? Isso, ótimo. Muito obrigado. Muito bom, muito professor. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Pessoal, então a gente vai encaminhar aqui para a despedida do professor, estouramos um pouquinho aqui o tempo, né? Peço para a Adri e o Wagner reiterar o convite que eu mandei para vocês, para todo mundo aí, porque agora não estou mais como host, e dar as palavras finais ao professor. Todas as perguntas que vocês estão passando vão ser enviadas para o professor, fiquem tranquilos. O grupo do professor está aqui com a gente também está monitorando. Outros eventos virão, professor, e queria as considerações finais do Cavaleiro, então, aí, sobre a questão que veio tratar hoje. E agradecê-lo. Né? Eu gostaria de agradecer a todos pelas palavras gentis, pelo interesse. Eu espero que tenha sido de utilidade de todos. E eu estou à disposição, se vocês puderem participar e tentarem ajudar nos projetos, serão muito bem-vindos. É um projeto, os dois, tanto o Groundwater Project quanto o do professor Água no Instituto, são projetos do bem e a participação de todos é muito bem-vinda. Eu agradeço pela gentileza e pela honra da presença de todos. Obrigado.
Primeiro programa, a gente fica muito contente de ter recebido o senhor, professor Everton, professor Água agora, vou chamá-lo de professor Água. A todos os convidados para o Happy Hour, a gente está abrindo a sala já na sequência, vai no grupo de WhatsApp, quem não está no grupo de WhatsApp, por favor, manda o telefone aqui ou no YouTube, chegamos no streaming com mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas de streaming hoje, muito contente aí pelo sucesso aí da apresentação do professor. Despedir de todos aí com um caloroso abraço aqui desde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vamos para o nosso Happy Hour ali, estão todos convidados e bater um grande papo. Everton, um abração. Abraço a todos, Adri, obrigado, tchau. Wagner, Shigeu, todos que participaram, muito obrigado, gente, um abraço para todos. Obrigado, tchau, gente. Vai estar disponível o streaming do YouTube. Depois, quem quiser assistir, que perdeu uma parte, a gente vai passar o link para vocês e vai ficar disponível para vocês aí por um tempo para assistir a gravação inteira. Abraço, people. Até daqui a pouquinho no Happy Hour.